Olá, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, o Estúdio Veja está no ar, fechando a semana. Hoje eu vou conversar com o Sérgio Praça, colunista de Veja.com, cientista político. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Faz boa tempo noite, que você não Silvio. passava por aqui, hein, Sérgio? Pois é, eu venho quando eu sou convidado. Não, então tá mais que convidado. Tudo bem? Tudo ótimo. Sérgio, em 48 horas, praticamente, desde a revelação do conteúdo da delação do Joesley Batista, da JBS, feita pelo jornal O Globo, na figura do colunista Lauro Jardim, o país parece ter mergulhado numa crise política sem precedentes. É exagero da minha parte? Não, acho que é isso mesmo. Acho que desde talvez a morte do Tancredo, né, um cenário de incerteza absoluta, porque a diferença com o impeachment da Dilma é que todo mundo saberia o que viria depois de a Dilma destituída, certo? E o Temer, que é o que é, daqui a pouco a gente fala mais, mas havia um plano B, uma saída que era mais ou menos clara, né? Democrática, é claro, né? Sem grandes surpresas. Agora, a saída para essa crise, ninguém sabe o que pode acontecer. Né? Tentando reconstituir só alguns dos últimos fatos, né? Bom, o jornal O Globo divulga o conteúdo da delação, com informações bombásticas. O Joesley teria gravado o presidente da República, foi tudo monitorado, foi tudo acompanhado pela Polícia Federal. Na sequência, o Ministério Público vai ao Supremo, o Fachin homologa a delação. Ali no meio tempo tem não só o presidente Michel Temer, mas o senador Aécio Neves, a gente vai falar sobre ele já já. Esse está em maus lençóis seguramente, é afastado do cargo, a irmã do senador é presa. Mas no caso do presidente Michel Temer, ele vem a público tardiamente, somente no dia seguinte, porque antes ele solta uma nota pífia, uma nota evasiva, repleta de negativas, que não diz nada. Mas na sequência ele vem e faz um discurso de pouco mais de 3 minutos, um discurso muito irritado, muito nervoso, um discurso bastante virulento, vamos dizer assim. Novamente ele nega, mas ele afirma que não renunciará ao cargo. Você acredita nas palavras dele? Você acha que realmente essa é a disposição dele, que ele vai tentar esticar essa corda ao limite? Você acredita no avanço de um processo de impeachment? Alguns já foram protocolados no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o primeiro deles pela ressuscitabilidade. Ou você acredita no julgamento da chapa, na tal saída TSE, no dia 6 de junho? Se eu tiver que escolher uma delas, como você fez a pergunta, eu acho que a cassação da chapa pelo TSE. A renúncia, por que eu não acredito? Não porque ele falou, né? Porque a palavra dele não vale nada, mas porque ele precisa do foro privilegiado. Ele e os dois ministros mais próximos dele, Eliseu Padilha e Moreira Franco, precisam desesperadamente do foro privilegiado. Né? Sem um foro privilegiado, a chance de o Temer ser preso é bastante alta. Né? Então, ele precisa, duvido demais que renuncie. Pode acontecer? Claro que pode, porque olha como o país está, né? Qualquer coisa pode acontecer. O processo de impeachment é longo, é demorado. Bom, sabemos, né? Não precisa ser tão longo quanto o da Dilma. O do Collor, se não me engano, foi mais rápido. Foi. De qualquer maneira, é uma questão de meses. Né? Câmara, depois Senado. Tem um processo razoavelmente longo. E, além disso, a base parlamentar do Temer não é nem de longe tão fraca quanto era da Dilma. Pelo contrário, né, Sérgio? Talvez seja uma das mais sólidas. Sim, porque ele destruiu cargos de maneira muito habilidosa, né? Ele sabe onde estão os caminhos, né? Ele sabe quais são os cargos que realmente importam e que seguram os políticos ao lado dele. E o apetite não é pequeno, o apetite dos partidos. Mas, já que você tocou no assunto base, o PSDB fez um movimento de distanciamento do governo. Alguns ministros já anunciaram claramente a disposição em deixar os seus cargos. O PSDB tem 4 ministérios. Por outro lado, outros partidos também já
sinalizar no desembarque. O PPS, por exemplo, Roberto Freire deixou o ministério, o Raul Jungmann ficou e tal, mas o PPS também aparentemente deixou a base do governo. O DEM tem figuras como, por exemplo, o senador Ronaldo Caiado, que já defende a renúncia claramente, abertamente, do presidente Michel Temer. Com uma base em frangalhos, vai ser muito difícil que a agenda do executivo no legislativo, especialmente as reformas que vinham bem ou mal caminhando, a trabalhista já havia passado pelo curso da Câmara e a da Previdência era prevista a votação em, creio que 2 semanas. Como é que fica? Elas estão congeladas, elas não estão esquecidas. Eu acho que ambas, especialmente da Previdência, a sociedade, claro, há críticos ferozes, né? Por outro lado, há também defensores ferozes dessas reformas e acredito que o debate já vem se prolongando. Eu acho que o próximo governo, seja qual for, vai continuar. Você já está dando como certo o fim, então, do governo Michel Temer? Uma hora acaba, ou esse ano ou ano que vem. Né? Eu ficaria muito surpreso se ele durasse mais um mês no cargo. Pois é. Pode acontecer? Claro que pode. Né? Ser cientista político não está fácil também. Olha... Como nós tradamos dos acontecimentos políticos. Agora, não quer dizer que... o que eu quero dizer é o seguinte, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência não são ideias originais do Temer. Né? Quer dizer, são reformas que todos os presidentes, desde o Sarney... Sarney é um exagero, mas desde a FHC tem em pauta, né? A trabalhista desde o Collor, né? Tem mais ou menos na pauta. A Dilma ignorou, é claro, mas mesmo o Lula fez, a FHC fez lá mais ou menos, reforma da Previdência, e é um tema que só vai ficar mais urgente, né? Então eu não acho que... É claro, agora, se o Lula for eleito presidente, vai fazer a reforma da Previdência? É claro que não. Mas também acho que as chances disso são pequenas. Como é que você imagina que poderá ser uma eventual sucessão do presidente Michel Temer, caso a eleição de 2018 seja abreviada, seja antecipada? Seja ela de forma indireta, que parece ser o caminho mais provável, né? Inclusive o caminho pela Constituição, mas também existe a possibilidade da aprovação de uma emenda à Constituição. A gente sabe que aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, não é fácil. É preciso de ali 2/3 do Congresso. 60%, 3/5. Então, 3/5 é muita coisa. De qualquer forma, como é que você pensa que poderia ser essa sucessão? Nomes, caminhos, que cenário você enxerga? Eu já sei que você falou que o Nostradamus da ciência política não funciona, mas por isso que o cenário é bem mais complicado do que da Dilma, né? Porque se a Dilma saísse e acabou saindo, a gente sabia quem entraria, mais ou menos como seria. Agora, nenhuma resposta parece muito interessante, né? A ideia de... Aí o Fernando Rodrigues publicou ontem que a solução Rodrigo Maia estava se desenhando. Rodrigo Maia também está implicado, né, em um monte de coisas. Ele está na lista da Odebrecht. Tá, e já tem lá uma emenda, uma medida provisória que ele negociou, acho que não era nem com a Odebrecht, acho que era com outra, enfim, está na lista da Odebrecht também. Sim, né? sim, está lá na lista dos codinomes. Agora, é claro, comparado ao Aécio, ficha limpa, né? Vamos falar do Aécio, então, já que você tocou no assunto. Sérgio, é muito difícil falar em morte política. Né? Você que trabalha com isso, que analisa, sabe que morte política... a gente tem vários casos de políticos que Ressurreições. Absolutamente. No caso do Aécio Neves, pelo menos por um bom tempo, eu acho que ele está fora do cenário. Eu escrevi no meu blog ontem justamente um obituário político do Aécio. Né? Eu concordo com você. Assim, é muito arriscado escrever qualquer coisa assim. Acho que a morte do Lula já foi decretada várias vezes. Tantos outros, né? Maluf, Sarney, né? O Renan, quando enfrentou 5 processos de cassação no Senado. Exato, né? E não só ressurgiu, como assumiu a presidência do Senado depois. Agora, realmente, o Aécio, eu acho que é um caso que permite essa constatação. Por que isso? Cerca de um mês e meio atrás, eu dei uma olhada nos dados detalhados do Instituto de Pesquisa Ipsos, a respeito dos possíveis presidenciáveis aí de 2018. O Aécio é um deles.
E me chamou a atenção a altíssima taxa de rejeição do Aécio. Né? Sobretudo o que chega a ser, Minas Gerais, chega São Paulo, incrível, Rio. né, Sérgio? Porque a gente tem que lembrar que o Aécio saiu das eleições, né, com uma derrota apertada, talvez a derrota mais justa, mais apertada da história democrática do Brasil, com um caminhão de votos, um capital político gigantesco. Tão logo acabou a eleição, ele já era um provável candidato para a próxima eleição natural. Ele era um nome natural, né? Naquela época, eu me lembro, havia dúvida se era ele ou se o governador Geraldo Alckmin teria uma boa gestão e se colocaria candidato ou não. Mas o Aécio era um nome absolutamente no jogo, colocado no tabuleiro. E aos poucos, isso foi desidratando à medida em que o nome dele passou a circular, a ser ventilado nas investigações da Lava Jato. Mas agora, da forma como ele foi implicado nesse caso, eu acho que é muito difícil pensar na figura dele concorrendo a um cargo executivo. Acho que mesmo para o Senado complica, né? Porque eleições senatoriais são difíceis também. Né? E ele foi afastado do cargo, mas também, eventualmente, pode sofrer um processo de cassação, né? Sim. Perder o mandato. Realmente o futuro dele é muito sombrio. Como é que você vê, então, a questão PSDB nessa história, né? Porque o Aécio, muito bem, tombou, né? Caiu no tabuleiro. Geraldo Alckmin, ali, é um pré-candidato? Acho que é muito cedo para decretar ele fora do baralho. No entanto, também é investigado, também é citado, vamos dizer assim. Vai muito mal nas pesquisas também. José Serra, acho que esse um pouco mais abalado ali, as denúncias contra ele são um pouco mais... As nuvens negras estão mais carregadas em cima dele. O ex-presidente Fernando Henrique, mesmo já praticamente rifou o Aécio Neves. Tem aí a figura do João Dória. Como é que você pensa o PSDB para o ano que vem? Acho que é o partido mais interessante para analisar agora, né? Eu fiquei na quinta-feira, foi isso, ontem, à tarde, eu estava dando aula, aí o aluno meu, né, eu falei, falem as novidades aí, aluno só fica no celular, né, pelo menos foram úteis dessa vez. Né? Professor Sérgio Praça, dando bronca aqui em seus alunos eles são ótimos, ao vivo. Eu adoro eles. E aí me falaram, o ministro Bruno Araújo das cidades, ministro das cidades, tucano, acabou de sair do cargo. Pensei, nossa, então o PSDB está saindo, e se o PSDB sair, o governo efetivamente acaba. É o pilar da governabilidade no Congresso. Não só por ter uma bancada numerosa, mas um partido grande, né, relativamente prestigioso, enfim, na medida em que um partido consegue ser hoje no Brasil, né, tem líderes importantíssimos, então realmente é um pilar que dá sustentação lá pro governo. E aí quando voltaram atrás, teve o Bruno Araújo, se não me engano, o Aloysio Nunes também sinalizou. Nosso chanceler, exato. Não sei com que formalidade ele fez isso, mas... Os dois, inclusive, que também são citados na Lava Jato. Mas quem não é, né? Enfim. A gente ri para não chorar. Pois é. Mas eu fiquei surpreso de voltarem atrás e pensei, bom, o PSDB viu também que não tem muito a ganhar saindo do governo agora, justamente por aquilo que eu estava falando antes. O que virá depois? Né? Uma coisa é você desembarcar do governo Dilma e saber, olha, eu consigo negociar com o Padilha, com o Temer e manter. Agora, e se vier a Marina Silva? Né? Sei lá quem, como que o PSDB entraria então? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque quando e se concretizar a saída de partidos relevantes como o PSDB, sim será o fim definitivo do governo. Né? Para um partido sair do governo agora, porque a coisa realmente acabou. Né? Mas você perguntou, então, aí se o PSDB sair, aí eu falo, o governo acabou, eles vão procurar alguma saída. O PSDB deu muita sorte com o João Dória. Né? Por quê? É um político, ele é político, né? Apesar de ele não se dizer político. Se você ocupa um cargo político, você é político. É polêmico, mas está dando um choque em São Paulo que é muito interessante. Né? Não só por ser
empresário e trazer empresas para ajudar. Isso é polêmico, eu já escrevi sobre isso também, de muito esquisito convidar a empresa e, né, quais são os critérios, o que as empresas vão querer de volta depois. Né? Tem isso, mas ele tem duas coisas muito diferentes dos políticos que a gente está acostumado a ver. Bom, três, né? Primeiro, não está na Lava Jato, né? Já começa com uma grande vantagem em relação aos nomes que você citou, né? Alckmin, Aparentemente Serra. Financiou a própria campanha, né? Ele se autofinanciou. Grande medida foi isso, né? Segundo, ele é direto, ele fala claramente o que ele pensa, né? Ou aparenta pensar, né? Fala mal do Lula, é agressivo. Então, assim, a população gosta disso, né? Porque cheira a honestidade. Né? Não é aquela coisa de, não sei, né? Não é aquela coisa de enrolação de político. E terceiro, rapidão, só para terminar o raciocínio. E terceiro, ele traz uma... não gosto de usar esse termo, mas um espírito trabalhador. Assim, parece que eu estou fazendo campanha para ele, não é o caso. Né? Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas gostam de ver, sou o prefeito, acordo às 6 da manhã, secretário que chega atrasado na reunião vai levar multa, 8 da manhã já tem uma pauta de coisas para todo mundo fazer, estou aqui trabalhando, viajo, mas viajo a trabalho, né? Estou aqui prestando contas pelo Facebook também, que é um recurso que ele usa muito bem. Né? É um cara aberto que não tem medo de falar, não tem medo de dar entrevista. Né? Quantas vezes o Alckmin fez isso? O Serra, né? Que são os políticos, nossa, são imensos políticos, são minúsculos. Né? O Serra, aliás, ainda vai ter coisa que vai vir dele, que não saiu ainda, mas que vai sair. Né? Então, político, outro que está morto. Né? O Alckmin, um pouquinho menos morto. Mas os dois e o Aécio, comparados ao Dória, muito pouco prestígio. Então, o PSDB deu muita sorte com o Dória, porque pode ser a chance de o PSDB voltar à presidência. Existe essa possibilidade em relação ao Dória, em relação ao PSDB. Eu acho que a direita, a extrema-direita, ela se vê representada na figura do Jair Bolsonaro, deputado federal, que deve concorrer à presidência. Você, por outro lado, tem os nomes à esquerda. A esquerda toda, né, pede de joelhos para que seja o Lula, se a justiça permitir, né, se ele não sofrer nenhuma condenação, ou na verdade nenhuma não, porque é necessário uma condenação em segunda instância para ser ficha suja. Então, se o Lula conseguir romper essa barreira da justiça, o que, se a gente pensar para um cenário de 2018, talvez seja muito complicado, não dê tempo, né? Ele está bastante enrolado. E tem a figura do Ciro Gomes, né, que também já tentou se apresentar como esse nome agregador das esquerdas, caso o Lula não venha a disputar. Tem essa figura da Marina, que ninguém sabe, né? A Marina aparece sempre na véspera da crise, ou quando a crise estoura, a Marina aparece. Do contrário, ela fica submersa, ninguém nunca sabe o que ela pensa, ela não se posiciona, e mesmo quando ela fala é muito difícil de entender o que ela quer dizer. Mas você não acha que há um espaço, talvez, para surgir um novo nome, um nome tanto de fora quanto de dentro da própria política, nesse campo do centro, por exemplo? Olha, acho que tem espaço. Um centro-centro, quase centro-esquerda, por exemplo? Acho que tem espaço, sim. Eu não vejo candidatos fortes, todos que você falou. Tudo bem, o que complica o cenário é o Lula, no fim das contas. Sem dúvida. Né? Porque se o Lula puder se candidatar, certamente estará no segundo turno. Vai ser muito difícil não estar. É possível que não? É possível. Né? Mas vai ser difícil não estar no segundo turno. E aí, hoje, né, muito provavelmente seria contra o Dória ou a Marina Silva. Né? E pelo que as pesquisas indicam, e numa campanha também, a questão da Lava Jato, todas as enrolações dele seriam mais contundentes, provavelmente ele perderia no segundo turno. Né? Agora, sem o Lula, a coisa fica muito mais aberta. Né? Eu concordo com a sua análise, assim, acho que a Marina Silva, a presidência já poderia cair no colo dela, e isso não acontece. Né? Ela me parece uma pessoa que desagrega, que desagrada aliados mais fiéis e mais... Né? Parece que é muito difícil ser fiel a ela também.
O partido dela Nossa, existe um vácuo político enorme e não ocupou nem pouco. O partido isso, dela obteve uma votação municipal. Nossa. Inexpressiva, ridícula, né? E que tudo, assim, daria para entender que é um partido começando tal, mas foi tão baixo, foi tão pequena que nem isso... É muito difícil, tem que ter muito boa vontade para não achar que a Marina Silva é oportunista. Mas, enfim, essas são minhas palavras. Eu acho que ela... acho assim, também no momento de crise, né, que ela poderia sair falando também não é tão claro, assim, né? Que tipo de... Acho que nos últimos 2 ou 3 meses ela apareceu um pouco mais. Deu mais entrevista, falou a favor da reforma da Previdência, o que eu achei um ótimo sinal. Né? Acho que isso foi muito importante ela fazer. Por quê? Porque mostra que isso não é uma agenda só do Temer. Né? Acho que isso foi importante. Eu não sei se o Dória já falou alguma coisa disso, mas seria bom ele falar também logo. Né? Eu acho que ele está mudando o discurso, ele está se posicionando cada vez mais, né? Lá também atrás, a possibilidade de concorrer à presidência era algo que ele descartava de cara. Agora isso mudou porque estava muito distante, né? Agora, bom, talvez a gente tenha eleição... talvez real. Né? É uma possibilidade até nas eleições indiretas o Dória ser... Existe uma dúvida em relação à questão de precisar deixar o desincompatibilização ou não durante um certo período anterior à eleição. Acho que talvez na indireta ele não consiga. É um pouco nebuloso, mas aparentemente é isso. Ou seja, então, para a gente amarrar o nosso papo, a gente já fez até algum exercício de futurologia ou leitura de cenários. Dentro aí da ciência política, daquilo que você analisa e estuda, você acha que toda essa crise que o país está vivendo, podemos perder mais um presidente, né? Já tivemos 2 impeachments, é uma democracia até que recente, se a gente for levar em conta tudo que a gente passou, né? de Collor a Dilma e agora com o presidente Michel Temer ameaçado, num cenário de incerteza, com a Lava Jato desbaratando tudo o que desbaratou, a classe política absolutamente enxovalhada. E o modelo político? Será que há uma oportunidade? O que você pensa de mudar o modelo político brasileiro? Olha, tem muitos meus colegas... colegas... O tal do presidencialismo de coalizão é o caminho, continua sendo o caminho mais seguro e funcional para o país? Olha, tem várias visões concorrentes agora na ciência política. Muitos dos meus colegas dizem... estar otimistas porque as instituições estão funcionando, o Ministério Público tem autonomia judiciária. Eu sou menos otimista do que antes, né? Com relação a isso. Legal, é ótimo o Ministério Público e o Judiciário terem independência e tal, mas 2 presidentes criminosos em seguida não é... Quer dizer, alguma coisa não está funcionando muito bem, não, né? Então 2 ou 3, hein, Sérgio? Verdade, né? 2 ou 3, vamos aguardar. Não, certamente 3. Temer, Lula e Dilma, né? Todos são criminosos. Para mim está claro. Né? Então alguma coisa está muito errada. Eu acho que já houve um avanço bastante positivo, que espero que se mantenha para 2018, que é a proibição do financiamento empresarial para campanhas. Te agrada isso? Muito, muito. Mas... Por exemplo, há quem diga que esse modelo que veda o financiamento de pessoa jurídica teria estimulado o Caixa 2, por exemplo. Discordo frontalmente disso. Tanto o JBS quanto todas as empreiteiras do Petrolão doaram por via legal muita grana. Muito. Talvez mais do que Caixa 2, talvez menos, aí, enfim, aí tem que fazer os cálculos aí para ver quanto que vem à tona. E também é preciso checar se essas doações não eram as tais doações simuladas, né? Que eles diziam também, né? Que estava declarado, mas ao mesmo tempo era dinheiro desviado, né? Sim, mas o importante é estar declarado, né? Nesse caso. Assim, o importante é você poder ou não doar legalmente. Porque uma vez que você pode doar legalmente, você tem o direito de falar para o político, olha, eu doei 10 milhões de reais para sua campanha, você precisa me receber. Você precisa me dar atenção.
Agora, é claro, a questão do Caixa 2 totalmente a ver com a fiscalização dos órgãos de controle. Né? Por que o Caixa 2 agora vai diminuir muito? Por causa da fiscalização. Não porque os políticos não queiram mais ser corruptos, nem os empresários. Mas agora você vai ter medo de doar via Caixa 2, certo? Muito mais medo do que antes. O Marcelo Odebrecht ainda está preso. Joesley Batista, aí, com todas as... Acho que o Ministério Público está sendo extremamente generoso com ele, né? Precisa ver os termos aí das multas, que vai pagar tudo. Agora, ser um empresário corrupto na política a partir de agora é mais difícil. Então, para resumir, essa coisa no financiamento empresarial proibido, eu acho muito importante. Eu acho também, ao contrário do que, enfim, isso é um ponto mais polêmico, eu acho também que mudar o sistema eleitoral de lista aberta para lista fechada, com cláusula de barreira para entrar, é muito importante também. Muito bem. Sérgio Praça, muito obrigado. Você disse no começo do programa, você falou assim, é só você me convidar. Então já está convidado para voltar Ótimo. Nas próximas semanas. Muito obrigado. Grande prazer, Silvio. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta com o Estúdio Veja. Até lá.